Jesus, Deus manifesta a sua glória, te toca. Segundo bloco do Antenados na geral para todo o Brasil. Deixa eu lembrar que você também pode acessar o Antenados e assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, dá para assistir celular, no tablet, e também pode baixar o aplicativo da rede Boas Novas. Deixa eu vir um pouco também do pastor Sidney, que não falou muito no primeiro bloco, só foi uma apresentação. Jesus, vou dar prioridade também aqui para os pastores jovens, rapaz. Meu Deus. Mas, pastor, você viu um pouco no nosso debate hoje. Uma das questões que a gente está falando aqui no intervalo é que, às vezes, as pessoas, de fato, elas não sabem o que priorizar, porque não sabem o que Deus quer delas. Por isso que eu comecei com aquela pergunta, o que Deus quer da gente? E é muito fácil a gente responder, Ele quer o nosso coração. Não, mas na prática, o pessoal que está assistindo a gente, o que é Deus quer o nosso coração? O que a gente faz na prática isso? Assim, sobre o que foi falado, primeiro eu acho legal que a gente entenda que há uma diferença entre ir à igreja e ser igreja. Eita. Ser igreja, né? Porque quando você é a igreja, quando você está consciente de que você é a igreja, acaba que, mesmo que, é claro, você sente falta da comunhão dos irmãos, mas o lugar onde quer que você esteja, você é igreja, você representa a igreja, e você acaba sendo a diferença no lugar. E um fato curioso que eu estava lembrando é que eu tive pregando numa cidade, muito tempo isso, e eu lembro que eles me levaram, tá lembrando isso aqui, eles me levaram para pregar num culto que ele era mais ou menos por volta de 11 horas, pastor Silas, 11 horas da manhã. E quando eu cheguei no auditório para ministrar a palavra, o auditório, 90% das pessoas estavam todas de verde. Estavam todas de verde dentro da igreja. E aí eu olhei assim, e o pastor falou, não, isso aqui são os funcionários de uma empresa que tem aqui do lado, que a gente faz um culto exatamente para a hora do almoço deles, que a maioria deles são crentes, então eles vêm para a hora do almoço. E ali eu ministrei a palavra e falava, você tem exatamente X minutos, não pode passar. Eu ministrei a palavra, quando acabou a palavra, o pastor falou, vem cá. Eu entrei na sala, tomei um café com ele, e ele marcando a hora, deu a hora, ele falou, agora você volta para pregar de novo. Eu falei, prego de novo? Ele prega de novo. E quando eu entrei no auditório, o auditório estava todo de azul. Outra empresa Era do lado. outra empresa. Era outra empresa do lado. Então eu achei interessante isso, porque eles adequaram, sabe, os horários da igreja, porque aquele pessoal daquele horário, eles não podiam estar no culto à noite. Eles não tinham hora para estar no culto à noite. A igreja priorizando os membros. A igreja acabou priorizando ali as pessoas, né, com o horário flexível. Achei bonito isso, tá? Lembrando isso aqui. Bacana isso. Me respondam isso um pouco, eu até falei. Para eu traçar prioridades na minha vida, eu tenho que entender se eu digo que Deus é a minha prioridade, tem que entender, então, o que Deus quer da minha vida? E a gente falou que Ele quer toda a tua vida, quer o coração. Não, tudo bem, biblicamente correto, mas o que isso quer dizer na prática? Deus quer o meu coração, quer tudo meu. O que eu vou mudar, o que isso vai afetar o meu dia a dia, a minha vida, com a minha família e por aí vai? O que eu preciso fazer para buscar a prioridade de Deus na minha vida? Porque eu tenho meus desejos. O meu, se fosse só por mim, eu trabalharia, ganhava dinheiro, comprava carro, comprava casa, não sei o que. Poxa, mas tem algumas coisas que Deus quer da gente, e às vezes isso tudo traz orgulho, nos distancia, como a gente falou no início. A gente tem um carrão, tem uma casa na praia, beleza, desejei, aí eu não vou mais para a igreja porque eu tenho que ir para aquela casa de praia. O que eu vou fazer ou deixar de fazer para buscar a prioridade de Deus na minha vida? Quer falar, pastor? Pode. Olha só, eu queria só partilhar aqui, pelo menos, né, é o que a gente prega lá na igreja. A nossa igreja agora está em plena campanha de missões mundiais. E aí o que ocorre? Nós temos pregado isso constantemente na igreja, que a prioridade de Deus é o ID que Ele lançou através de Jesus Cristo. Então, a prioridade dele são valores eternos. E nós temos uma dificuldade enorme nisso, porque a gente vive numa linha tênue entre os valores eternos e os valores temporais. E a gente está sempre querendo carro, querendo casa de praia, porque tudo está no campo temporal. Enquanto que Deus está querendo nos usar para esvaziar o inferno e povoar o céu, que isso é um valor eterno. Então, entendo que esta é a prioridade de Deus. Agora, Paulo diz o quê? Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Além disso, ele, no próprio texto que nós estamos usando hoje, buscai primeiro o reino de Deus, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Que todas as demais coisas são essas? Não tem nenhuma dificuldade em entender. Todas são todas. Então, Deus é nosso Pai. Jesus Cristo disse, se vocês que são
pais que são pecadores não têm coragem de dar pedra e cobra para os seus filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Então Deus está vendo a necessidade do André, a necessidade da esposa do André, Deus está vendo a minha necessidade, Deus está vendo. Pessoal, nosso desejo pessoal. À medida em que eu priorizo a obra dele, as outras coisas vêm como recompensa da parte dele. Eu me lembro, viu, André, do meu filho mais novo. Ele era pequenininho, na época era pequeno, e ele tinha, assim, 3 anos de idade. Um dia eu cheguei em casa, aí cheguei lá, queria ler um jornal, e aí ele veio, pai, posso ficar perto do senhor? Eu falei, pode. Aí, daqui a pouco, ele falou assim, pai, eu posso sentar perto do senhor? Eu falei, pode. Aí, mais um pouquinho, ele, pai, eu posso dar um beijo no senhor? Eu falei, pode. E aí, naquele momento, eu me lembrei que há 4 meses atrás, ele tinha me pedido um carrinho de controle remoto, um carrinho de 20 centímetros, um carrinho de controle remoto, de bombeiro. Eu me lembrei que ele tinha pedido, que eu tinha esquecido de comprar, e aí, naquele dia, ele me deu um beijo, eu me lembrei na hora do carrinho. Aí eu falei assim, mas você está me beijando por quê? E ele falou assim, estou beijando o senhor porque te amo. Ele só falou isso com 3 anos de idade. Eu não aguentei, meu coração se partiu, eu saí dali, fui para a loja mais próxima e comprei um carro de bombeiro desse tamanho e trouxe para ele na hora. Sabe por quê? Porque ele priorizou. Ele descobriu com 3 anos de idade que o que ia me atingir, o mais importante era amor. Era mostrar que me ama. E às vezes o crente hoje, ele está elegendo mal a sua prioridade. A gente só procura Deus para pedir. Você já reparou que se nós tirarmos das nossas orações todos os pedidos, sobra o quê? Sobra o quê? Sobra quase nada. Pouca, O Senhor, pouca adoração, né? Pouco, pai, eu te amo. Mas olha só, é interessante, a oração sacerdotal de Jesus, ele fala com Deus e diz, pai, eles não peço que eu os tire do mundo, né? Que eles estão no mundo. Nós estamos aqui, Paulo diz, como forasteiros. Então, a nossa prioridade não é o mundo, mas nós estamos no mundo. E aí precisamos trabalhar, precisamos adquirir coisas, comer, pagar nossas dívidas, né? O próprio Jesus vai dizer, olha, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nós vivemos nesse mundo. Não somos ETs aqui, né? E trabalhamos. Contudo, Paulo vai dizer, né, que quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, a prioridade do crente é glorificar o Senhor. Quer ele no trabalho, na escola, até na própria igreja, porque tem muito crente na igreja que não está glorificando a Deus com a sua própria vida. Então, aonde quer que eu esteja, eu preciso glorificar a Deus. A prioridade, o que a gente entra muito em conflito, é a prioridade se o cara vai ou não vai para o culto de domingo à noite. Negócio, igreja é o pastor ver a igreja vazia e ficar chateado porque o cara não foi e começar a mandar flechada. Eu confesso a você, e eu sempre falo isso, se você domingo quiser pegar a sua família e ir para a praia, entendeu? E amar a sua mulher, e glorifica a Deus na praia. Deus, obrigado pela vida da minha mulher, dos meus filhos, por esse momento. O Senhor criou toda a natureza, louvado seja teu nome. Amém. A igreja não vai fechar por causa disso. Agora, se toda semana você inventa uma coisa e você não tem a comunhão com a igreja, né? E aí, entendendo o que o pastor falou, nós somos a igreja, mas tem a comunhão com o corpo, reunido ali no lugar onde nós nos reunimos para glorificar a Deus em comunhão com os santos. E a Bíblia diz que Deus se manifesta no meio da comunhão dos seus santos, né? A igreja, ela é lugar de crescimento, é lugar de cura, é lugar de você liberar o perdão, de você aprender a perdoar. Então, é necessário esse momento. Então, o que me preocupa muito é justamente você deixar o momento, você não gostar de estar na comunhão dos santos. Eu sempre brinco e falo isso muito lá na igreja. Gente, o culto, ele começa às 7h30 da noite, cada um tem os seus horários. Eu não posso admitir que um cristão me chegue no culto 8 horas da noite. Essa vida está com problema, a menos que uma vez na semana o carro furou o pneu, o ônibus atrasou, a criança de repente teve um probleminha na hora de sair de casa, mas toda semana isso já virou um vício, já virou um hábito ruim. Então falta de amor, falta de temor a Deus, porque imagina o seguinte, ninguém chega na metade de um filme
Ninguém chega na metade de uma peça. Contudo, não, eu vou deixar passar o louvor, que eu vou entrar, e de repente Deus queria curar o cara justamente no louvor. É justamente aquela palavra de abertura, e a gente já viu isso muitas vezes acontecer. Quando eu cheguei na igreja, à medida que o dirigente falou meu nome, alguma coisa foi curada aqui. A pessoa só que precisava ouvir falar o nome. Então, eu acho que essa inversão de prioridades, porque o Flamengo vai jogar, porque tinha o negócio lá no Faustão, ou porque tinha alguma programação na televisão, ou eu fui numa festa e acabei... mas eu fiquei lá conversando, quando eu vi, caramba, atrasei para o culto. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter prioridade. O culto é uma vez na semana, no domingo. Eu adotei uma questão na minha vida. Não me convide para nada no domingo. Me convide no sábado, sexta-feira. Eu mato aula na faculdade para ir numa festa de família. Mas eu não falto o culto. É prioridade. Agora, eu não deixo a minha família em casa e vou para o culto. Eu vou junto com a minha família. Então, a minha prioridade é servir ao Senhor, é amar a minha família e levar a minha família a conhecer esse Deus da maneira que eu acredito que eu conheço. Pastor Daniel, até para colaborar, aqui no texto que nós estamos discutindo, o texto áureo, digamos, desse tema, Mateus 6,33, na verdade não diz todas as coisas, ele diz todas essas coisas que anteriormente o texto elencou, que Jesus fala, olha para as árvores, né? Para as aves que não plantam e mesmo assim têm o que comer, olha para os lírios que não costuram, que não fazem roupa e mesmo assim nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu. Então Deus está falando daquilo que é válido, Deus não tirou as prioridades. O Mateus 6,33 diz, mas busca primeiro o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas, não todas as coisas, todas estas coisas que ele antes elencou, vos serão acrescentadas. E aqui no versículo 24, ele também diz que não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar um e vamos desagradar outro. A grande verdade é que os crentes, eles querem, de alguma maneira, não ter prioridades. Eles querem ter tudo, mas não conseguem. Uma hora ou outra, você tem que sacrificar. Você quer ser obreiro? Você quer ser um obreiro? Você vai ter que sacrificar a sua família. Como nós, como pastores, tem um determinado momento que nós sacrificamos. Oportunidades profissionais e por nós aí vai. sacrificamos. O pastor disse muito bem. Tem dia que você pode ir com a sua família na praia, num teatro, faltou aquele. Você não vai para o inferno porque faltou um culto domingo. A questão é que sempre, todo domingo, tem uma festinha. Às vezes é um bolinho com quissuco. E você deixa de ir para a igreja porque tem um bolinho lá de um vizinho que tem um primo conhecido que te chamou para uma festa que vai ter um bolinho e você muitas vezes deixa de ir para a igreja para um evento social que não vai te acrescentar nada. Agora, é uma festa de 15 anos, é bodas de prata do seu pai, do seu tio, do seu irmão, algo que realmente a família é importante. Outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando se trata da igreja, as pessoas não se sacrificam e nem se esforçam para priorizar os trabalhos da igreja. Por exemplo, muitas pessoas falam assim para mim, pastor Silas, eu não vou para a escola dominical porque eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer o café, eu tenho que acordar cedo e não dá tempo. Esse horário é o horário que eu estou fazendo o almoço de domingo. Eu falei, engraçado. Mas quando tem um piquenique, um passeio para a praia de Sepitiba, vocês acordam 3 horas da manhã, faz o frango assado, a farofa e vão para poder chegar cedo. E por que vocês não fazem a mesma coisa para a escola dominical? Por que não acorda mais cedo, não prepara lá o almoço mais cedo, para poder você entrar na escola dominical? Outra coisa, os pais acordam cedo, prepara a marmita do seu filho, prepara o uniforme, deixa o filho bonitinho, cheiroso, para ir para a escola secular. Mas para ir para a escola dominical, ninguém faz isso. Eu te pergunto, qual é a escola mais importante? É a secular ou a escola dominical? Eu tenho uma frase que é minha, se alguém falar, pode dizer que foi eu que falei. A escola secular leva o seu filho para a universidade. Mas a escola dominical leva o seu filho para a eternidade. E o que é prioridade? Ninguém se sacrifica de acordar, meu filho, acorda mais cedo, hoje tem escola dominical, porque a Bíblia diz isso, ensina teu filho no caminho que deve andar. Só que nem os pais estão indo mais. Não é pecado você faltar um culto, não é pecado você ter o lazer, Deus não quer tirar a sua vida social, mas é pecado quando você prioriza e nunca sacrifica nada da sua vida social em prol da obra de Deus. Olha o cajado descendo aí, crente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar também mais um desses casos. Isso aí que o pastor colocou aqui é fundamental. Porém, quando a mulher aceitou Jesus, que nem a moça que perguntou para a gente, o marido não quer que ela vá para a igreja, ela fala, André, compro briga com meu marido em casa para ir para a igreja, porque eu aceitei Jesus e eu quero aprender um pouco mais. Como é que eu lido com situações assim? Priorizo a igreja e me alimentar espiritualmente ou a minha família? Eita Deus, vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.